Olá! Nós estamos aqui mais uma vez para a gente bater um papinho, conversar sobre alguns aspectos da administração que eu estou tratando deles inteiramente voltados para ajudar micro e pequenos empreendedores na gestão dos seus negócios com foco na excelência. Então hoje nós vamos falar sobre o PDCA. O PDCA, muitas vezes denominado como ferramenta, às vezes como método, em outras vezes como conceito ou como técnica, tem bastante uso disseminado em gestão de empresas. É instrumento de valor para auxiliar em todas as empresas que têm foco em melhorias de produto ou de processos, no crescimento da empresa, em ganhar competitividade e em muitos outros usos. Foi criado por Shilhart, um engenheiro dos Estados Unidos, na década de 20. Mas quem difundiu seu uso foi o William Deming, também americano. Deming, como é mais conhecido, foi para o Japão após a Segunda Guerra Mundial auxiliar na reconstrução das indústrias e empresas japonesas que estavam destruídas. Lá, ele conseguiu aliar a técnica com princípios e valores da cultura local, numa metodologia cuja essência veio a se tornar conhecida como a Gestão pela Qualidade Total, ou GQT, tendo como base o uso intenso do PDCA. O resultado da aplicação ficou conhecido no mundo todo com a fantástica recuperação do Japão no pós-guerra, comprovando a sua eficácia. Esse feito foi propagado para o mundo todo e a metodologia passou a ser replicada em todas as organizações interessadas em melhorias das suas gestões. A base da gestão pela qualidade total é a melhoria nas organizações em seus processos e práticas de gestão com o uso do PDCA. Ele pode ser utilizado sozinho ou aliado a outras ferramentas que objetivam potencializar seus resultados. O PDCA, hoje, também é denominado ciclo de Shilhart, ciclo de Deming ou ciclo da melhoria contínua. É aplicável a qualquer tipo de empresa, independente do seu porte ou de suas atividades. É largamente utilizada em empresas bem-sucedidas, sendo a base de vários modelos de gestão, hoje utilizados no mundo inteiro. A melhoria contínua consiste na utilização intensa e contínua desse ciclo, ou seja, a cada dia se fazer melhor do que ontem, ininterruptamente, em todos os processos e práticas da gestão da empresa. Eu estou me distraindo aqui porque tem um passarinho que veio assistir a aula junto comigo. Eu estou assim, muito feliz porque ele está aqui. A melhoria contínua consiste na utilização intensa e contínua desse ciclo, ou seja, a cada dia se fazer melhor do que ontem, ininterruptamente, em todos os processos e práticas de gestão da empresa. O PDCA se compõe de 4 etapas. Aqui nós temos o PDCA, o ciclo PDCA, né? Que ele se compõe de 4 etapas. É a etapa do PDCA. P de plan, D de do, plan significa planejar, do, executar, C de check, verificar, e E de action, que significa ação, agir. Cada um deles representado pela letra correspondente, nós vimos aqui. Cada uma dessas etapas, então, podem ter subdivisões que visam o aprimoramento da aplicação da metodologia. Na etapa do P, nós temos geralmente 4 subdivisões ou 4 subetapas, que são a identificação do problema. Nessa etapa nós vamos cuidar da identificação do problema, nós vamos cuidar da observação do problema, análise do problema e o plano de ação. Bem, o que significa? Na identificação do problema, nós vamos tentar clarear qual é a situação que a gente está querendo cuidar, qual é a situação que a gente está querendo melhorar, qual é a situação que a gente está precisando de ter a nossa atenção no momento. Na etapa da observação, nós vamos estudar o problema. Significa ver onde ele aparece,
onde, como ele se mostra, com que frequência ele aparece, que horários, tem sempre um horário, é constante, quando, com quem ele aparece, no turno de alguém, especificamente no turno da noite, no turno matutino, vespertino e assim por diante. A gente vai estudar a situação para a gente tentar detectar as causas do problema, né? Na etapa seguinte, então, que é a etapa de análise, que nós vamos buscar utilizar os elementos da fase anterior para poder identificar as causas do problema. Isso aí não tem como detalhar, porque cada caso é um caso específico e não tem por que entrar nessa seara, né? Então, em seguida, depois da análise do problema, identificadas as causas do problema, nós vamos partir para a elaboração do plano de ação. O que é o plano de ação? Nós vamos cuidar das atividades necessárias para a correção daquele problema. Então, nós vamos ver na etapa do plano, nós vamos definir o que será feito, como será feito, em quanto tempo será feito, quem será o responsável por aquela atividade ou pelas atividades, quando será feito, capacitações ou treinamentos necessários para que se corrija aquele problema, quanto é que isso vai custar, qual é a meta, se é uma meta total, se é uma meta parcial, e qual é a métrica que vai ser utilizada para medir o resultado. Sim, nós temos que medir o resultado, porque se nós temos um problema hoje e que se a meta é para resolvê-la parcial, nós vamos definir essa métrica como e quanto. Vai ser a metade do problema que nós vamos resolver, nós queremos 100%, nós queremos ele, entendeu? É assim estabelecido. É melhor detalhar, deixar bem esmiuçado para que não haja dúvidas durante a execução do problema. Então, quanto melhor o planejamento, quanto mais tempo e quanto mais aprofundado nessa etapa aqui, maiores as chances de o resultado ser positivo. Ou quase todo positivo, né? Maiores chances de se chegar no resultado desejado final. O giro do PDCA ocorre no sentido horário. Então, iniciando aqui no play, nós vamos partir para a etapa 2, que é a etapa do executar. Nessa etapa da execução, então, nós vamos implementar o que foi planejado na etapa anterior. Então, nós vamos cuidar da parte do treinamento das pessoas ou capacitações, se forem necessárias, e nós vamos colocar em prática o que foi planejado na etapa anterior. Tá? Então, essa etapa, basicamente, é isso, não tem muito o que se detalhar, porque ela é autoexplicativa, né? Então, a partir dela, nós vamos então para a etapa C, que é a verificação da eficácia do planejado. Como é que eu vejo isso? Foi corrigido o problema? Foi corrigido total? Foi corrigido parcial? Diminuiu apenas? Nós temos então que verificar o que aconteceu, porque nós vamos checar se o que foi planejado, em que pé que ficou em relação ao executado. Eles têm que estar alinhados. Então, essa etapa disso daqui, nós vamos resolver e nós vamos ter que partir, então, para um novo ciclo. Esse novo ciclo significa, se não foi corrigido o problema, nós vamos ter que reiniciar o processo. Se foi corrigido, nós vamos ter que padronizar o que foi feito para evitar que volte a acontecer. E se ele foi resolvido, o que nós vamos fazer? Nós vamos planejar, ver melhorias para esse processo. Porque, você lembra que eu falei, ele é um ciclo ininterrupto. Então, a gente executa, a gente verifica, a gente checa o resultado e a gente parte para um novo plano. Ou para novas correções, ou para a implementação de melhorias nesse plano. Como se vê, ele é sempre. Ele não tem um momento de parar, ele só tem um momento para começar. Então ele começa e ele não para, sempre. Por isso que é denominado o ciclo da melhoria contínua. Então isso deve ser difundido em toda a empresa e o gestor deve cuidar para que toda a equipe esteja engajada nesse processo, perseguindo o mesmo objetivo. Então agora, basicamente o ciclo do PDCA é isso daí. Na prática, quando a gente começa a executar, a gente começa a perceber que não é só
exatamente isso, mas no momento é impossível você prever todas as alternativas, todas as ocorrências, todas as situações e enumerar uma por uma aqui. Então, assim, cada caso é um caso e na fase de execução, na fase de implementação, cada empresa vai vendo as suas peculiaridades para poder resolvê-las, né? Da melhor maneira possível. Mas o ciclo em si é esse daí. E agora, então, eu quero fazer uma pausa para responder 3 perguntas que fazem parte dessa explanação aqui e que é sempre perguntada por gestores para mim. Então é interessante que a gente possa fazer isso daí. A primeira pergunta, então, é: como aplicar o ciclo PDCA na minha empresa? Eu vou responder para você: depende. Depende do trabalho de gestão que vem sendo realizado aí na sua empresa. Se você nunca aplicou e quer começar a aplicar agora, ou se você já aplica e quer melhorar ou intensificar o uso, depende de como está estruturada a sua gestão. Como eu falei, cada empresa é uma, não tem como tomar por base uma e generalizar o uso. Supondo que você já tenha controles estabelecidos e que esses controles sejam acompanhados por métricas. Ou seja, você já tem objetivos e metas estabelecidos e com acompanhamento periódico através de indicadores. Coisa nova, indicadores. O que são indicadores? Indicadores são as métricas dos seus processos, são os resultados que você alcançou naquele processo. Mas eu quero lembrar que indicadores precisam ter uma periodicidade para sua leitura, para que possam mostrar a situação real que se queira acompanhar. Exemplo: se você quiser perder peso, o seu indicador será quilos, gramas, dependendo do caso, quilos para pessoas. Eu tinha 2 calopsitas, a gente controlava a saúde delas através do peso, que é gramas. Cada calopsita para mim pesava em média 100 gramas, 80, 90, 100 gramas, 120 quando estava muito gorda. Então a gente tinha que controlar. Então 1 grama para mim já era um feito. E no caso da gente, nós vamos controlar, o nosso indicador então será quilos. Então você não vai ficar se pesando a todo momento, não é mesmo? Você e o profissional que te acompanha estabelecerão um intervalo entre cada pesagem. E então você terá a evolução do processo estabelecido, que é perder peso. Então, eu estou fazendo um exemplo bem simples, só para ilustrar, tá bom? Após a medição de cada período, então, você vai fazer o confronto entre o resultado que você alcançou e a meta. E a partir dessa checagem, você estabelecerá novo planejamento, se for o caso, definição ou não de uma nova meta, novas estratégias para alcançar o resultado que se quer. Em resumo, você vai ajustar os rumos para se chegar aos seus objetivos. Se você ainda não possui acompanhamento por métricas e deseja começar a fazer uso dessa metodologia, o ideal é que você vá por partes para evitar o risco de se perder no caminho. Comece simples. Escolha um dos processos bem simples da empresa. Vamos supor, qualquer que seja ele, que seja pelo atendimento a clientes. Liste todas as práticas aplicadas na empresa relacionadas a atendimento a clientes. Atendimento é por telefone, é presencial, é online. Se dentro do atendimento a clientes você estabelecer que quer aplicar o PDCA para melhorar o nível de reclamações dos clientes, já é um bom começo. Não esquecendo que você pode analisar vários aspectos quanto a esse item. Faça uma análise e use os itens que relacionei ali atrás. Onde que aparece, como se mostra, frequência da ocorrência, horários, quando, com quem, outras indicações específicas a cada caso. Defina o objetivo, que no caso pode ser o nível atual do número de reclamações. Estabeleça a sua meta e a sua periodicidade. Então vamos dizer, você está com um nível de reclamações alto, você acha que está muito alto, você quer reduzir a 0.
Estabeleça isso. De quanto em quanto tempo? De 30 em 30 dias, vai ser a cada 2 meses, vai ser por semana. Estabeleça. O essencial é que haja uma periodicidade entre uma leitura e outra. Realize a comparação entre o nível atual ou o anterior, se você já tinha isso implementado na sua empresa, e o que você atingiu depois do giro, do primeiro giro do PDCA. A partir de então, você começa o giro periódico para você observar a tendência, para você checar planejado com realizado. E assim é em toda a sua empresa. Reúna sua equipe após cada análise e recomecem um novo giro do PDCA, seja para ajustes de rumos ou mesmo para introdução de melhorias nos processos. Não se esqueça, ciclo da melhoria contínua. Mas não se esqueça, todos da equipe devem ter consciência de que são partes do trabalho e que a participação de todos é fundamental para o processo. A segunda pergunta, então, é como saber que o ciclo deu certo? Eu já acabei de contar respondendo a primeira pergunta. Através da leitura entre o valor alcançado anteriormente e o valor da atual medição em confronto com a meta estabelecida no início da aplicação do ciclo. A partir dessas leituras, você pode, inclusive, criar ou desenhar gráficos que favorecem a visualização da evolução do problema e a tendência dos resultados. Sugestão, tá? E a terceira pergunta é: por que usar o PDCA? Porque ele vai trazer muitos benefícios para a sua empresa. Ou para si mesmo, né? Já que ele também pode e deve ser usado em inúmeros projetos pessoais. Na empresa, só para citar alguns: planejamento. Você vai compreender a importância do planejamento das ações, seja planejamento de curto, médio ou longo prazos. Porque eu chegar aqui e ficar falando na sua orelha, buzinando na sua orelha: olha, você precisa de um planejamento, olha, você tem que planejar, olha, você tem que estabelecer metas, você tem que estabelecer objetivos. Não adianta. A partir do momento que você implementa o ciclo da melhoria contínua, você vai entender a importância de se fazer o planejamento. Seja planejamento no curto, médio ou longo prazos. No curto prazo, ou seja, no imediato, no agora, você sentirá a necessidade de ter seu negócio mais organizado e os controles sempre atualizados. Fazendo o acompanhamento, você se acostumará a ler seus resultados e a tomar as decisões acertadas para correções de rumos do seu planejamento, que vai acabar sendo as correções de rumos no direcionamento da sua empresa, dependendo de qual etapa que você está, se é no longo ou no curto prazo. No longo prazo, você vai corrigindo os rumos, é como um barco, você está dirigindo, você tem que estar verificando a direção para poder fazer ajustes, você vai ter que se alinhar com a sua bússola para poder chegar lá onde você quer, onde você planejou. Então, veja só, nesse quesito eu já abordei 3 fatores essenciais para uma gestão mais eficiente, que é organização, controles, resultados. Os resultados vão te mostrar a eficácia de suas ações, te dando a segurança para a sua tomada de decisões. Isso vai diminuir ou eliminar aquela sensação de insegurança por estar sozinho na direção, sem ninguém para uma troca de ideias e de precisar tomar decisões, muitas vezes baseadas em nada ou só em achismos. Isso daí vai eliminar esse problema, porque eu já fui microempresário e eu não usava isso. Então eu sei como é. A gente se sente, poxa, muitas vezes é desesperado, porque a gente tem que fazer, tem que agir e a gente não sabe como. E nem ninguém para poder trocar uma ideia, para poder dar uma sugestão. Sorte quem ainda tem, quem tem possibilidade de contratar uma consultoria, de recorrer a um órgão. Mas nem todo pequeno empreendedor tem essa alternativa.
Então, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós vimos a descrição do PDCA mais usualmente aplicado no nível da operacionalização das atividades da empresa. Mas o PDCA, no meu ponto de vista, ele é muito mais do que isso. Ele deve ser visto como mais que uma ferramenta operacional, porque ele garante melhoria nos processos operacionais, ele acaba mostrando o seu potencial para aplicação também no nível gerencial. Dessa forma, o PDCA pode ser visto como uma metodologia que gera impactos estratégicos. Pensa nisso. O modelo de gestão brasileiro, o MEG, já incorporou essa visão para a aplicação do PDCA nos processos gerenciais das organizações que o adotam. Para quem usa o MEG, né? Por entender que ele representa melhor o conceito de aprendizado organizacional. Para esses casos, a denominação é PDCL. Vamos trocar. PDCL de Learning. A equipe, nesse caso aqui, quando nós chegamos nesse PDCA, na verdade o PDCA ele não vai começar aqui, ele vai começar aqui. E o Learning vem parar para cá e ele, o que significa? Nesse momento, ele significa reflexão sobre o aprendizado que o ciclo totalmente trouxe para aquele giro. O que foi bom nesse giro? O que não foi bom? Que conhecimento que trouxe para a equipe e para a empresa? Como nós podemos melhorar ainda mais? Gente, o conhecimento, o que significa o conhecimento na empresa? Significa, o conhecimento é o aprendizado organizacional. E o que significa esse aprendizado organizacional? Significa tudo aquilo, todo aquele conhecimento que a empresa adquiriu sobre um determinado processo e que é inerente à empresa. Ele é da empresa. Então, ele é exclusivo para aquele processo, ele é exclusivo para aquele momento da empresa. Então, assim, não está escrito em lugar nenhum, ele está ali, dentro daquela empresa. Então, isso daí é o que traz como diz, é o legado da empresa, certo? Eu quero trazer nesse sentido. E por que que isso é importante? Porque é através desse conhecimento, através da percepção desse conhecimento, que você vai ter condições de refletir, avaliar, compartilhar conhecimentos e vivências pela empresa, buscando alcançar continuamente novos degraus de evolução para a organização e sua força de trabalho. Isso daí, ele vai acabar sendo favorecido, por quê? Porque a sua empresa vai encontrar esses degraus de evolução que vai propiciar internamente, né, condições favoráveis à criatividade, experimentação, implementação de novas ideias capazes de gerar ganhos sustentáveis para todos, sejam eles financeiros ou não. Isso é evoluir, isso é crescer.